Professor, como me libertar de pensamentos negativos? Eu fico tendo os pensamentos negativos, obsessivos e não consigo sair dele e nada me tira desses pensamentos. O que acontece? Vamos falar de instinto de novo. Vamos falar de herança antropológica, né? Vamos recorrer ao comportamento de tribo que a gente era durante 200, 300 mil anos, vamos dizer, para o que a gente é hoje em sociedade, onde a gente está começando a aprender o que é autonomia. E só um adendo, a gente ficou muito mais tempo, né, o ser humano vivendo em tribos do que em sociedade, em cidades, né? Exato. Se a gente pegar a quantidade de anos que o ser humano vive, né? Então talvez a mente é formada muito mais por aquele tipo de vida que hoje não é a mesma vida que a gente tem hoje. Exato. Né? É como eu disse, vamos lá, 200, 300 mil anos de história disso cravado no nosso DNA, lá no profundo recôndito da nossa carne, cada célula nossa vibrando, no nosso sistema límbico reverberando contra... Quantos 100 anos? 100 anos 200? Vamos dizer assim, da Idade Moderna, depois de Cristo, 2.000 anos. 2.000 anos. 2.000 anos contra 200, 300 mil anos. Nossa. Então tá reverberando ainda na nossa célula. Então, respondendo a sua pergunta, é sobre o mecanismo de defesa. O que acontece? Antigamente, vivendo na selva, a gente ia caçar. Isso era parte da nossa rotina diária. Uns iam caçar, outros iam coletar. Nós éramos nômades. A gente ia... Um grupo separava para caçar, outros coletar frutos, coletar coisas para alimentar ali a tribo. A gente ia para savanas, para planícies, para montanhas, tigre, dente de sabre, leão, sei lá, os animais que tinham na época, ao longo de toda essa história. Então a pessoa ia como? Atenta, né? Predadores, né? Procurando the worst case scenario, né? Tipo, a pior coisa que pode acontecer. É a análise de risco, né? É analisando o risco ali. Então, o que acontece? Aí começou a nossa obsessão pelo negativo. O negativo salta muito mais aos olhos, chama muito mais a atenção do que o positivo. Porque a gente também, até hoje, você vai... Aqui em São Paulo eu fico mais tenso. Total. Eu ontem mesmo tava vendo tutorial no YouTube de como proteger o meu iPhone. Aí comecei a fazer um monte de negócio de código, não sei o que, blá, porque por acaso ontem eu andando na rua lá em Campos do Jordão é super tranquilo. Lá, você mora lá, né? Moro lá hoje. Mal tem ladrão de galinha lá, né? E aí eu andando vi um vídeo, a mulher fazendo um depoimento dela lá, era um corte de podcast também, só que um podcast gringo. A mulher falou assim, eles roubaram meu celular, em 5 minutos eles tinham mudado todas as minhas senhas. Quando eu cheguei em casa, que eu achei que eu ia ter acesso no meu Mac ao Apple ID e mudar, já estava tudo mudado. E eles começaram a sacar milhares de dólares da minha conta. Eu falei, eita, é sinal do universo, deixa eu travar esse negócio aqui. Estamos indo lá pro Lean Podcast em São Paulo, então vamos dar um jeito, né? Então, assim, percebe, né? Até na cidade, a gente tem riscos. Você tá dirigindo, tu tem que estar atento. O cara que vem à direita, o cara que vem à esquerda. Se vem dois malucos na moto, tu já trava. Não passa uma agulha. E você só tá atento para as coisas negativas. Você não tá fazendo análise de risco o tempo todo. Você não tá atento se vai passar um casal de idosos e se abraçar. Exato. Como superar isso, né? Aí que vem. Aí que vem a dificuldade, porque eu estou tentando superar até hoje. Vamos dizer, um processo. Meus amigos, tenho maior saudade dos meus amigos no Rio, mas eu confesso, eu vejo as notícias, a galera compartilhando de grupos de amigos o que está acontecendo no Rio, aí eu já crio um mapa mental super assim, tá acabando o mundo no Rio. Aí quando eu penso em pegar o carro para dirigir pro Rio, eu falo, não vou ficar por aqui mesmo, sei lá o que pode acontecer. Não, eu entendo que, assim, nessa questão de segurança faz sentido, mas muitas vezes a gente tem essa vontade pelo negativo, esse prazer pelo negativo, ou de a gente ficar mal pelo não que o cara lá recebeu na festa de uma menina. Isso aí como superar isso? Como superar essas coisas que são banais, mas a nossa cabeça transforma numa coisa gigante, ou igual o Ricardo com a criança. Então ficou claro o porquê o não tem um peso, tem um peso maior do que 99 sims, né? Porque a gente tem esse nosso radar com toda a atenção por conta de análise de risco para o negativo. Então a gente está atento ao pior que pode acontecer. Então tudo que chama mais atenção é negativo. Aí você vai ver o jornal, como é que o jornal tem audiência? Tá morrendo não sei o que, Covid, não sei o que, bomba, guerra, não sei o que. Por quê? Isso chama atenção. Então tá claro, né? Nós temos essa atração pelo negativo porque a gente tá o tempo todo atento ao pior que pode acontecer pra gente se proteger. É instintivo, é primitivo. Agora, como superar isso? É justamente utilizar
o corpo como instrumento de consciência. As pessoas falam muito do mental, né? Poder da mente, hackear a mente. Eu fui dessa fase. Nossa, li todos os livros de hackear a mente, todos os livros de poder mental, fiz um monte de curso. Lembra o Gabriel Goff? Sumiu ele, não sei porque eu não tô seguindo ele. O cara falava High Stakes Academy, Gabriel Goff. Sim. Falava de poder mental. Eu virei fã desse cara, comecei a estudar tudo sobre poder mental nessa época, nessa fase lá inicial do meu despertar. Só que eu percebi que a mente sozinha ela não é suficiente. Por exemplo, se eu falar pra vocês agora, feche os olhos. Vamos fechar os olhos. Não pense em um elefante rosa. Na hora a gente pensou, Né? Então, quando você tá meditando, por exemplo, que você começa a entrar naquele drama mental, eu não posso pensar. Aí eu tenho que parar de pensar porque eu tô pensando, mas eu tenho que parar de pensar que eu tenho que parar de pensar pra parar de pensar e... Vira um loop. E aí vira um loop infinito que você não sai do lugar. Então você não consegue mudar o programa com o próprio programa. Você precisa de um programador. Você não consegue mudar a mente com a própria mente. Você precisa de um elemento que vai ter esse poder sobre a sua mente. Aí entra o corpo. Aí entra as ferramentas somáticas. Aí entra a respiração. Entra o exercício. Por exemplo, o Lap fez o Soma, né? Sim. Protocolo de 21 dias, né? Então tem aquela fase de segurar o ar para fora do pulmão. Sim. Quando você está segurando o ar, que a gente chama de treinamento hipóxico intermitente, retenção do ar. E contrair os músculos do períneo. Isso. Então, quando você segura o ar para fora do pulmão, aquele primeiro instinto em respirar é o teu cérebro reptiliano, o seu sistema límbico, falando, tô morrendo. O mundo tá acabando, tô sem ar, tu vai morrer, respira. Esse primeiro instinto é o teu sistema límbico onde tá lá, aquele cara que recebe um não, 99 sim, esquece dos sim e só foca no não. É o cara que toma uma rejeição da mina na balada, usa esse termo ainda que eu sou velho, mina na balada ainda tá em alta. E aí, o que acontece? O cara acabou a festa, acabou a noite dele. Aí vai viver aí vai pegar a pior mina da festa pra não ficar por baixo. Vai receber uma aprovaçãozinha e no outro dia mal a ressaca moral, né? Então, quando você segura o ar pra fora do seu pulmão e o cérebro começa a falar, respira, é esse cérebro reptiliano que traz todos esses medos, esse apego ao negativo. Aí eu falo muito, né? Segure o ar pra fora do pulmão pelo máximo de tempo que você conseguir. Você consegue. Você consegue. Vai lá. Vença Segura a si mais mesmo. um pouco. Vença a si mesmo, né? Fala pro teu cérebro reptiliano quem que manda aqui. E quando você vê, você tá lá 1 minuto e meio. Exatamente. 1 minuto e meio, 2 minutos. É como se você estivesse transformando o seu cérebro consciente mais poderoso do que o seu cérebro subconsciente. Exato. E é como se você estivesse aqui com o teu córtex pré-frontal, falando pro teu sistema límbico quem que manda nessa porra. Entendi. Batendo aqui na mesa, pá, eu mando aqui, entendeu? Toma essa, toma então. essa. Mas perceba, estamos usando o corpo. Que é o resumo da sua resposta, né? Não adianta a mente querer trabalhar para corrigir o ponto que o Rosa fez. Como que a gente corrige o fato de os pensamentos negativos dominarem nossa mente? Exato. A resposta é, não basta só a nossa mente. Exato. Precisa de um outro ente do nosso próprio corpo, do nosso próprio ser, Isso. para ajudar. Quem é esse? O nosso corpo. Isso. Por meio de algumas ferramentas, Diversas. respiração É uma delas. Exato. Isso. Tem Muito dança, bom. por exemplo, né? Tem tantas ferramentas, mas enfim.